Está no ar mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Lembre-se que também você pode assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para assistir no seu computador, no seu celular e no seu tablet. Hoje é sexta-feira, você conhece muito bem, tema livre. Não temos aqui um tema fixo, então se você tem alguma dúvida, algum questionamento, curiosidade sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã, manda para a gente. Ou sobre qualquer assunto que aconteceu durante a semana. A sexta-feira é interessante para a gente debater e discutir notícias da semana, coisas polêmicas, e você quer, quem sabe, ouvir aí a opinião de um pastor de homens de Deus. A sexta-feira é feita para isso. Então, se você quiser, durante o programa, vamos colocar aqui na tela os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Facebook, Twitter, as redes sociais todas, SMS, e-mail, e também pode ligar. O telefone vai aparecer na sua tela de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar ao vivo no estúdio, fazendo a sua pergunta, comentando. Também pode concordar ou discordar com aquilo que é debatido. Como um Antenados aqui é uma mesa aberta de debates, você pode também concordar, discordar e deixar aqui a sua opinião. Para falar sobre as coisas da semana e as perguntas feitas pelos internautas e por você aí de casa, recebo ele que é bacharel em teologia, pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí. Estou falando do pastor Braz Cláudio. Pastor Braz, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ok, graça e paz a todos. É sempre um prazer estar aqui na família Boas Novas, com o pastor André, com os amigos. E eu tenho certeza que você, nessa tarde, vai poder desfrutar, né, de um crescimento espiritual. Você perguntando, a gente aqui ajudando na medida do possível. Tenho certeza que Deus está na frente e vai nos inspirar nessa tarde. Também recebo aqui ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento. Estou falando do meu amigo pastor Everson Rodrigues. Pastor Everson, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Obrigado a toda a equipe da Boas Novas. Para mim é sempre um prazer estar aqui, né? E sexta-feira para a gente é um dia especial pelo fato de ser ao vivo e de quem está em casa poder participar e interagir conosco. Acreditamos que a equipe que está aqui hoje pode auxiliar, né? Como o pastor Braz falou, nas dúvidas que são frequentes, em nome de Jesus. E sexta-feira é bom para isso, até sobre opiniões. Não vem perguntar sobre futebol, esse time é do diabo, existem uns que são, eu não vou falar deles vermelho e preto, mas enfim, a gente vai além deles, pode passar, mas você pode mandar perguntas sobre tudo aqui. É muito bom a gente de vez em quando ouvir alguma opinião, se basear em alguma opinião de homens de Deus, tá? Que às vezes pegam até a própria Bíblia para dar sustentação naquilo que estão falando. Também quem vai falar um pouco sobre isso é ele que é pastor e conselheiro do Departamento de Evangelização e Missões da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pastor Antônio Carlos Ramos. Pastor Antônio, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês, com o pastor Everson, que é a primeira vez que eu participo junto com ele, é um prazer. O pastor Braz eu já conheço há muito tempo, nós somos origem bem juntos lá. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, por essa tarde. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. E mande suas perguntas, a gente vai responder todas elas. Talvez eu diga, eu não sei, mas eu vou responder. E a gente vai responder todas elas. Todas elas você pode mandar para a gente. Mais uma vez, durante o programa aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir conosco. Qualquer pergunta, gente. Nós vamos abordar muita coisa que aconteceu durante a semana, nos sites, principalmente no gospelhoje.com.br. Se você quer saber tudo sobre o mundo cristão, o mundo gospel, notícias do dia a dia, acesse www.gospelhoje.com.br e é dele que eu tiro nossa primeira pauta. Se a câmera puder depois só focar um pouco aqui na tela do computador, só para mostrar para as pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre um assunto um pouco delicado, mas sobre crianças e conteúdo infantil. Durante a semana, o site Gospel Hoje e outros sites evangélicos, vou até melhorar aqui, noticiou algumas situações sobre esse desenho que todas as mães e pais conhecem no Brasil. Só para vocês entenderem, olha aqui embaixo, uma imagem tirada do Galinha Pintadinha, e aqui é o Zé Pilintra, uma entidade da Ubanda, e eles estão usando a mesma roupa. E alguns sites, e o Gospel Hoje também noticiou, essa ligação, essa proximidade visual de coisas de Ubanda, de feitiçaria, com o desenho infantil. E muitos pais enviaram e-mails para a gente perguntando, e queria a opinião dos pastores. O que vocês acham sobre
o controle que pais, principalmente cristãos, devem ter com seus filhos quanto a conteúdo. A gente sabe muito bem que é difícil. Hoje, pai e mãe trabalham, vão embora, e às vezes está aqui, meu filho, deixa a televisão ligada e a criança aprende mexendo em tudo. Até o pai não sabe, ele conhece todos os botões, sabe entender toda a televisão. Mas vocês acham que... Porque antigamente a gente ainda tinha desculpa que não tinha conteúdo. A gente deixa porque não tem nada melhor. Hoje nós temos DVDs infantis, nós temos a própria Boas Novas, que tem uma Bíblia, um programa diário de 1 hora. Enfim, existe conteúdo infantil para crianças cristãs ou evangélicas. Vocês acham que os pais deveriam ter um cuidado um pouco maior e às vezes até evitar ou proibir? Olha, não vai assistir isso aqui não. Vai assistir Bábia Bíblia, Aline Barros, Diante do Trono Kids e por aí vai. Conteúdo evangélico para as crianças. Vocês acham que nos tempos de hoje é interessante esse tipo de coisa, já que nós temos esse conteúdo? Eu acho que proibir, a palavra proibir, ela é um pouco pesada até quando se diz respeito à criança, porque você cria uma barreira logo de imediato, então você tem que ter motivos para isso, e olha, os motivos existem, né? Agora, é interessante que você vá substituindo. Então, se você tem, você acabou de dizer aí, opções, quando eu era criança não havia tantas opções assim, mas hoje nós temos opções, então é possível que a gente aproveite esse momento novo em que estamos vivendo, e eu, por exemplo, gosto muito de desenhos animados que contam a história da Bíblia, né? Eu gosto muito de programas que eu assisto, inclusive seriados, né? Que replicam aí a história da Bíblia, que dramatizam a história da Bíblia. E as nossas crianças, elas precisam de coisa de qualidade. Eu acredito que hoje a gente já tem isso. Então, tendo possibilidade de substituir, é importante que se faça isso. Agora, eu fico muito preocupado também, André, pelo outro lado, com os extremismos, né? Às vezes as pessoas elas pegam um detalhezinho e criam toda uma montanha enorme numa coisa que é pequena. Eu não estou falando desse caso específico, porque eu nem sabia, estou vendo agora, primeira vez que eu ouço falar sobre isso, sobre essa questão da galinha pintadinha. Mas eu me lembro da minha época... Mas não é a primeira vez que a gente aborda, ou pelo menos acontece essa questão que eles estão falando de mensagem subliminar para as crianças. Eu lembro de um tempo, Rei Leão, algumas coisas de Aladim, que tinha essa coisa de sexo. Enfim, não sei se a criança capta, mas se tem... É um papo antigo esse negócio de mensagem subliminar para a criança. É antigo. O que a gente precisa estar atento, ter o discernimento do Espírito Santo, isso depende muito mais do pai, porque a criança não vai ter, e aí entra a questão do pai saber o que o filho está ou não assistindo e aquilo que ele está se prendendo, não é? E aí fazer a substituição à medida que isso é possível. Eu acho que é possível fazer. Pastor Everson, o Samuel está com... Quantos? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Deve estar na frente da Bábia televisão, assiste Bábia Bíblia. Mas, assim, o que colocar que tem cor na televisão, ela vai assistir. Com certeza. Eu, como venho de uma educação que sempre houve essa filtragem, então, eu e minha esposa, a gente tem um cuidado muito grande com aquilo que nós expomos para que o Samuel assista, mesmo com 1 ano e 6 meses. Então, ele assiste lá o Bábia Bíblia, a gente sempre coloca o esmilinguido, coisas assim que a gente sabe que não vai trazer uma influência negativa, porque o grande problema é, essa faixa etária, ela consegue captar, de repente, uma mensagem subliminar? Às vezes não, ainda não. Mas você tem um problema de tornar aquilo para ela um hábito. Bom, eu estudei marketing e uma coisa que eu preciso dizer para vocês que estão em casa, mensagem subliminar é real. Então, a gente consegue introduzir isso num vídeo, numa imagem, até mesmo estática. Existe a mensagem subliminar. Eu lembro que há um tempo atrás, havia uma discussão muito grande se isso era real ou não. É real. A mídia, os profissionais do marketing, de produção, de mídias visuais, eles conseguem criar subliminarmente mensagens que vão alcançar o consciente ou o subconsciente do indivíduo. Então, a gente tem que ter um cuidado grande com isso. Eu acredito que a família cristã, ela precisa entender que cada etapa da nossa vida, cada informação que nós recebemos, ela está servindo para moldar o nosso caráter, formar a nossa estrutura. Então, se não houver uma filtragem em cima disso, de conteúdos que realmente vão ser responsáveis por dar esse crescimento, nós estamos destruindo aquilo que no futuro poderia ser algo frutífero até para o reino de Deus, e a gente vai lidar com indivíduos que, vamos dizer assim, mas eu não criei você para isso, por que hoje você vive dessa forma? Quer dizer, alguém criou, né? Então, a mídia hoje, ela tem um papel, eu acredito que
As pessoas elas passam, hoje não mais, mas há 4, 5 anos atrás, as pessoas passavam muito tempo na frente da TV. Hoje está sendo substituído pela internet por causa da convergência digital. Então, mas esse tipo de mídia visual, ela influencia, sim, no comportamento do indivíduo. Esse negócio, às vezes, de comportamento, às vezes é tão forte, pode parecer imperceptível. Lembra daquele caso que teve um desenho japonês que a luz ficou piscando uma luz durante um tempo tão forte que centenas de crianças no Japão tiveram convulsão por causa do estímulo que aquilo criou. Quando a gente fala de mensagem subliminar, não necessariamente é algo falado, é um estímulo que é passado. Por exemplo, nós trabalhamos com televisão, a gente entende um pouco disso. Você vê, às vezes, reality show. Se aquela televisão, aquela empresa quer passar uma imagem errada daquele fulano, mostra ele sempre com cara fechada, com uma música um pouco malvada, enfim, com efeito visual e efeitos sonoros um pouco fortes. Agora quer passar um mocinho, mostra ele sempre sorridente, saltitante, uma musiquinha mais alegre. Isso é uma mensagem subliminar. Opinião, né? Pensa que não, mas você não precisa ouvir nada dele. Você viu ele com cara de mal, com uma música ruim, você fala, esse cara é malvado. Então isso é mensagem subliminar. E até mesmo, pastor André, passar um estímulo sem falar nada. E até mesmo assim, o que a pessoa veste, entendeu? O que ela fala, até a cor do cabelo. Eu estava vendo né, na hora do almoço, passando lá perto, sobre a cor do cabelo. Um personagem da TV começou a usar o cabelo numa determinada cor e aí começa uma moda. Então, realmente o que nós vemos determina sobre aquilo que nós pensamos. E uma criança realmente assistindo a programação, uma programação não filtrada, né, como foi falado, pode ter certeza que ela pode, como algumas vezes aparece até na igreja, mães, pais, pastor, ore pelo meu filho. Né? Ele parece que está atormentado, parece que, e muitas das vezes, não há um acompanhamento dos pais. Deixa eu fazer vamos para um rápido break, mas antes disso, já que nós falamos de... Não adianta só falar mal, tem que se criar opções. Ah, não pode. Então, o que pode? Deixa eu dar uma boa opção para você, que é pai. Amanhã não é dia das crianças, dia das crianças, entra na internet, bota isso aqui, ó. Claro, você vai ver o Baba é Bíblia, mas bota também lá, ó, www.3palavrinhas.com.br, como está escrito aqui, ó, o número 3 palavrinhas.com.br. Se você gosta de desenho infantil para o seu filho recém-nascido até 2 anos, coloca ele na frente desses vídeos aqui. Ou vai no YouTube e coloca 3 palavrinhas. Bota teu filho ali na frente que ele vai crescer aprendendo os corinhos bíblicos e vai ser maior curtição, tá bom? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Se você nunca se importou de viver sem ele, nós todos ele criou. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Sexta-feira, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Manda pra gente, nós respondemos o primeiro bloco inteiro, falamos sobre a preocupação que os pais têm com o conteúdo que os seus filhos estão assistindo, tanto na televisão quanto na internet. Uma criancinha nova, não sei o Samuel, mas a minha sobrinha tem 1 ano e pouco também. Ela pega um iPad, meu irmão, ela faz um estrago naquele coisa, ela acha os vídeos dela, procura. E a importância de não apenas proibir, falar que não pode, mas quem pode, nós trabalhamos com televisão ou grandes igrejas, produzir conteúdo infantil para abençoar as crianças de todo o Brasil. Porque não adianta proibir, não pode. O que pode? E se não tem conteúdo, ela vai ir lá e comprar os baixinhos e sei lá mais o que lá para assistir no seu dia a dia, tá bom? Deixa eu passar para uma segunda... Eu acho que foi ontem, pastores, tivemos um programa ao vivo muito interessante sobre a igreja e a tecnologia e o mundo digital. Eu queria ouvir a opinião dos pastores um pouco, porque foi interessante. Nós fomos debatendo desde do início do rádio até, né? Porque antigamente uma pessoa ia para a igreja, ouvia a palavra do seu pastor na sua igreja local. Hoje, eu até falei, eu tenho o costume de ver, e na internet ver muitas pregações de alguns pastores e igrejas, até gringas, que eu gosto de ver. Hoje, provavelmente, eu assisto 3 pregações durante a semana e uma pregação propriamente do meu pastor, quando eu vou para a igreja. Então, eu às vezes escuto mais outros pastores pregando do que o pastor da minha igreja local. E isso é o quê? É o que a tecnologia trouxe para a gente. A gente, às vezes, pode ser mais influenciado por um pregador na internet do que o nosso pregador. E isso não é só eu, né? Muita gente por aí que baixa podcast, que compra CD, ou na televisão, não precisa estar na internet. Está assistindo televisão, o programa de pastor está pregando. Então, às vezes, a gente vê mais o pastor Silas, o pastor Samuel, Valdemiro, o pastor Edir Macedo, R.R. Soares, do que o nosso próprio pastor. Isso influencia um pouco o dia a dia da igreja local, não influencia não? Tanto para o bem quanto para o mal, às vezes, porque o seu pastor prega uma coisa, o pastor
da televisão prega outra. E aí, quem está certo? O pastor da minha igreja, da igreja ali construída, ou o mega pastor no mundo inteiro? A tecnologia traz também essas crises para o membro da igreja no dia a dia, né, pastor? Eu costumo dizer que dar lapadas na TV é fácil. Né? Você não conhece a ovelha, você não está lidando com a pessoa. E aí é fácil você pregar um sermão de exortar a igreja, né? Quando você não está junto com ela. Agora, quando você está dentro da comunidade, você conhece a comunidade, você conhece a necessidade daquela ovelha, você está alimentando o seu próprio rebanho, que nasceu, é do Senhor, mas Deus confiou a você. Então, há uma relação de maior intimidade. Aí você precisa corrigir aquilo que está errado. Essa é a relação do pastor comunidade local. A relação do pastor da mídia é diferente, né? Então, algumas vezes o pastor da mídia fala uma coisa, que se você falar a mesma coisa que ele falou na igreja local, você não é bem recebido e nem atendido naquilo que você diz. Mas como foi o pastor da mídia que disse, o pastor da TV, então todo mundo bate palma para ele, né? Essa é uma questão que a gente precisa lidar com muito cuidado. Para o pastor da igreja local, há muitas coisas que você precisa corrigir, daquilo que o povo está ouvindo, daquilo que o povo está recebendo. Então, não tenho nada contra o pastor da mídia. Eu acho legal o pastor da televisão pregar, e ele também é usado por Deus, e a palavra que ele traz é do Senhor, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu acho que a gente não pode substituir o pastor da igreja local, seu pastor, aquele que te alimenta, que te abençoa, que te corrige, que te exorta, né, com o pastor da TV. Eu tenho essa preocupação. Quando dá um problema, você não liga para o call center. Deixa eu falar com o pastor aí da TV para pregar. Você vai procurar o seu pastor. Com um problema aqui com o meu marido, eu quero o conselho dele. Você vai correr para o seu pastor. Exatamente então, isso. Né, exatamente isso. Quer ser alimentado lá e correr para o seu pastor? Não é bem assim. Deixa antes da gente continuar debatendo, deixa eu ir para a Marli, que ela já está na linha aqui, a Marli de Campo Grande, no Rio. Tudo bem, Marli? Oi, tudo bem? Tudo bom, querida? Qual é a sua pergunta? Olha, minha pergunta é o seguinte, eu queria saber, assim, uma criança que ela é nascida mesmo num lar evangélico, tá? Essa criança, ela pode ser considerada crente ou filha de crente? E se no caso, se ela pode ser considerada crente, mesmo sem, assim, aceitar espontaneamente, voluntariamente a Jesus, tá? Se existe algum respaldo bíblico para isso. Marli, primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta. É muito interessante, porque a gente vai entrar um pouco na questão cultural. Religiões do tipo judaísmo, tem muito essa coisa de, ele é judeu por quê? Porque ele nasceu filho de judeus, então ele é judeu. Próprio, às vezes, catolicismo tem um pouco disso, né? Eu já vou respondendo algumas coisas e, claro, depois passando para os pastores. Primeiro, filha de crente. Se os pais são crentes, pode ser considerado filha de crente. Às vezes, pode até ser considerado crente. Crente não quer dizer salvo. É uma coisa que é muito interessante. Ninguém é salvo pelos pais, pelos filhos, pelos tios. Você tem que fazer uma decisão própria. Mas eu quero ver os pastores um pouco, porque isso é uma questão, às vezes, mesmo cultural, né? O judeu tem muito isso. Eu sou judeu, por quê? Você nunca foi para a sinagoga? Não, porque meu pai, meu avô foi judeu. Então parece que isso é no DNA, mas salvação e religião não vem no DNA. Realmente, assim, não é genético, mas, né, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que parece que havia uma preocupação de uma mãe crente, o pai não crente, e ele chega a dizer nesse texto, né, que dos filhos serem santos. E santos não significa que são salvos, era só para dizer que eram filhos abençoados, né? Porque se você falar para o teu filho, né, com o aninho, você vai ser crente um dia, imagina o trauma, né, que você não vai... E se a Bíblia está dizendo que os filhos são considerados santos, eu acho até que santos é uma palavra até que vai além de ser crente, né? Então você dizer para o seu filho, olha, você é crente, você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, ainda que você vai se batizar, você precisa aceitar, fazer essa declaração pública, né? Aceitar Jesus publicamente, se batizar, mas a resposta seria essa, né? Eu acho que pode ser considerado crente, sim. Não... Agora, deixa eu levantar uma pergunta interessante, talvez essa irmã tenha pensado nisso também, sobre essa questão. A gente sabe muito bem que, para você também ter consciência de fazer uma decisão de salvação, não é uma idade, mas existe uma maturidade da consciência humana para fazer esse tipo de coisa. Muitas pessoas já perguntaram para a gente, meio que criança morreu, 3 aninhos, 3 aninhos não sabe fazer nada. Embora nós temos uma tendência de escolher o errado, não tem como você fazer uma escolha de salvação ou não, ter entendimento completo de Jesus Cristo e do sacrifício dele na cruz. E aí, já foi dito muitas vezes, não, essa criança vai para o céu.
o espírito dessa criança vai para o céu. E aí uma pessoa, e eu quero trazer essa pergunta, se é uma criança filho de alguém que não é cristão, não é crente, para a gente corroborar um pouco com a irmã, nasceu, os pais são muçulmanos, estão lá na Arábia Saudita, ou lá no mundo árabe, ou é budista, e aí a criança tem 3 anos de idade, Jesus volta, ela morre, ela vai para o céu não dos crentes, para o céu dos salvos? O que vocês acham sobre isso? Bom, expandi um é pouquinho uma o negócio. pergunta um pouco difícil, né? Entendeu? Porque entra num campo de teologia muito complexo. Mas eu estou pressupondo que a criança não chegou no nível de maturidade de entender a diferença ou não. Se Deus vê, bem, mas não tem maturidade, mas é filho de salvo, é filho de crente, é filho de católico. Como é que vocês entendem? Vai para o céu, criança, vai para o céu. A Bíblia ela faz essa classificação entre a idade da imaturidade e a idade da maturidade. Porém, o estado de pecado da humanidade, ele é um estado herdado no Éden. Então, se nós pensarmos na questão de uma herança, eu já nasci... eu falei isso, com tendência para fazer a escolha errada. Nesse estágio, eu não consigo determinar, e eu estudei a teologia também, eu sou bacharel na área de teologia, eu não consigo determinar pela teologia uma exatidão para dizer é salvo ou não salvo, mas eu consigo determinar que essa criança ela tem sim a característica pecaminosa herdada do Éden, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus, então eles necessitam de reparação. Agora, como Deus olha por uma criança na idade da imaturidade, no momento da sua morte, só Deus pode. E se tem algum tipo de influência dos pais, da fé dos pais, nesse sentido de deixa eu Deus, dizer uma coisa de como ele olha? Eu penso o seguinte, eu penso que, você falou do judaísmo, quero partir de lá. Os judeus, eles circuncidavam os meninos, né? E eles ensinavam os seus filhos e filhas, né? Bem profundamente a doutrina judaica. Nós, como crentes, somos ensinados pela palavra de Deus, devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar e quando for velha não vai se desviar dele. Provérbios 22:6. Agora, entenda bem, o meu filho, a minha filha, no caso eu tenho 2 filhas. As minhas filhas, elas não são salvas pelo fato de eu ser pastor e nem pelo fato de eu ser crente em Jesus. Se há uma idade em que o Senhor considera aquela criança inocente, não é porque ela é filha de crente ou não é filho de crente, não. Perfeito. É porque ela não tem consciência ainda daquilo que está fazendo. Agora, entenda, não Deus é não vê a por ser religião ou não da ser. pessoa. Não. Deus seria, e Deus não é. Deus não é injusto, então Deus não faria isso. Agora, entenda bem, eu não consigo delimitar isso. Eu ouvi muitas coisas há muito tempo atrás, até 7 anos é inocente. Quem disse isso, né? Hoje a gente vê criança com 2 anos, eu vi uma imagem na internet, uma criancinha com 3 anos dançando uma dança sexual, uma dança sensual, uma dança ridícula, até para um adulto dançar, e o pai ensina, a mãe ensina aquilo que vai incutido na cabeça daquela criança, aquela criança realmente tem aqueles sentimentos maldosos no seu coraçãozinho, porque ela é pecadora, todos nós somos pecadores. Então, eu entendo que o trabalho da APEC, por exemplo, deixa eu citar aqui, Aliança Pró-Evangelização de Crianças, é exatamente nos fazer entender que as crianças precisam de Jesus, elas precisam entender o seu estado pecaminoso, elas precisam de salvação em Jesus desde muito cedo, e o papel da Igreja de Jesus é dizer isso, as crianças, sendo filhos de crente ou não, também são herdeiros do pecado, precisam de Jesus. Um ponto importante, eu concordo com o pastor, e entendo essa necessidade, não quis ir tão direto para não afetar. Não, mas duro às vezes ouvir, a criança nasceu ela é pecadora. Alguns entendimentos, Vai pro céu, mas a realidade é duro. essa. Até porque o meio para o qual alguém é salvo é em Cristo. A justificação hoje é pelo Filho. Então eu não tenho outro meio de justificação. Então eu sei que o nosso país ele tem uma herança religiosa que conseguiu colocar isso na mente das pessoas, que as crianças são anjinhos. É engraçado isso, tanto que o caixão da criança ele tem até uma cor diferente para determinar isso quando ela morre. Agora, outra coisa que nós temos que pensar a faixa etária de uma criança não é uma faixa etária onde o natural é morrer. Então, o morrer na fase criança é uma exceção, não é o natural. Ninguém nasce para morrer como criança. Então, é um caso para a gente pensar, né, pastor Braz? Então, e será que assim, o excesso é que às vezes é o problema, os extremos, né? Você pensar assim, que a criança é um anjinho totalmente, não ensinar ela o caminho que ela deve andar, é um erro. Agora, também, considerar assim que ela é tão pecadora como no passado, se você voltar na Idade Média, por que o batismo, né, em igrejas
na igreja romana, por exemplo, trouxe-se para tão cedo. Porque havia uma crença que se aquela criança morresse sem o batismo, porque a única maneira de tirar o pecado original era o batismo. O sacramento do batismo. É o sacramento do batismo. Aí, Perfeito. teu filho morreu pagão. E agora? Ele vai para o céu? Não, porque ele tem o pecado original. Vai para o inferno? Ah, também não, porque ele não pecou. Aí criaram um lugar, que me fugiu o nome agora, onde essa criança ia para um lugar onde jamais viria os seus pais, porque não seria nem céu nem inferno. E aí o que acontece? Aí os pais tinham pavor de dizer, pagão, teu filho está pagão? Está pagão? Não, tem que batizar. Então criou-se uma ideia. Então, assim, ensinar, eu acho que assim, ensinar o caminho, você realmente tem que ensinar. Mas assim, acreditar que na questão da condenação é também um pouco excesso. É duro eu ouvir acredito, falar sobre essa questão de Eu salvação acredito na da conversão infância. infantil e eu acredito na condenação infantil também. permita, André. Porque duro eu ouvir acredito isso, que a né? criança, ela 6 precisa anos de de idade, conversão. Quando eu não. falo criança, eu tô falando até nenê, tô falando 2 anos. Ela saber precisa andar. de conversão. Agora, existe André. o período, por exemplo, é o que eu falei, a gente vai tocar no ponto. O desenvolvimento dela foi abortado. Ela morreu como criança, foi abortado. Agora, O pastor Hilton tá se coçando ali. enquanto pra criança, Tá vendo ele? Ele tá assim, calma, deixa eu enquanto falar criança, isso. Eu quero falar enquanto disso. criança, eu posso instruí-la no caminho, como o pastor disse, André. até o momento que ela chega na maturidade. texto. Vamos fazer o seguinte, Só um o pastor Hilton tá com situação. Vamos pro break, a gente bom, volta mas pra eu isso, quero dá voltar nesse continuidade. texto aqui, esse Porque texto é assim, essencial. eu tô falando isso a minha filha vai nascer daqui a Oh. um mês. Meu coração A minha tem apertado do 16 papai anos. aqui já me segurando. Vamos pro rápido break, daqui a pouco eu volto, mas eu tenho um recado pra você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. O céu se abriu. Segundo bloco, terceiro bloco já do Antenados na Geral. Tá passando rápido, pensava que era o segundo, já tá no terceiro. Tema livre. Nesse bloco a gente tá falando sobre algo muito sensível, sobre criança e salvação. Como é que nós entendemos a criança se teve alguma fatalidade e morreu durante a infância, antes da idade, provavelmente, da maturidade, da escolha, de entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, quem é Deus, quem é Jesus. Vai para céu, vai para inferno, o que a Bíblia fala sobre isso? Para falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor, escritor e professor do Novo Testamento e Teologia Geral. Ele é pesquisador também nas ciências humanas. Estou falando do pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bem, depois do trânsito louco do Rio de Janeiro, estamos aqui, pela graça de Deus, e cada telespectador já está sendo abençoado. E eu quero participar dessa bênção. Já lhe dou essa réplica. Deixa eu ver no pastor Antônio que estava aqui, ó, André. Eu tô com o texto aqui, André. Amém. Ó, Não, a eu gente falou de queria- modernidade, até com tá no tablet, não tá na Bíblia, tá no... Eu tá... queria, minha Bíblia, eu queria dizer o seguinte, que em Provérbios 22, a gente já fez uma citação desse texto no verso 6, que a gente conhece, todo mundo sabe de cor, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e nem quando tiver velha vai se desviar desse caminho. Esse é o verso 6. No verso 15, se você aproveita o contexto, que é de ensinar a criança, que é de conduzir a criança, isso é o nosso papel como pais, a Bíblia vai dizer depois assim, ó, a estultícia, verso 15, a estultícia está ligada ao coração da criança, é a Bíblia que está dizendo. A estultícia está ligada ao... Mas a criança é inocente, pastor. Ora, a estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara e a disciplina a afastará dela. Bom, o salmista Davi, no Salmo 51, diz assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. As minhas filhas, como eu já fiz citação aqui, creram em Jesus muito cedo.
tomaram a decisão por Jesus porque nos viram pregando o Evangelho de Jesus para outras crianças. Nós tivemos o privilégio, eu e a minha esposa, que é formada pela PEC, que é missionária, de ganhar muitas crianças para Jesus, né? Então, eu creio que a salvação está disponível a todos os homens, inclusive as crianças, e precisa alcançar as crianças. Eu creio que o Evangelho de Jesus precisa ser pregado às crianças. Não creio no batismo salvífico, nós não cremos, por isso não creio na doutrina do paganismo e de quem não é batizado é pagão. Creio que o batismo é um ato de fé que é demonstrado publicamente na idade da consciência, mas a consagração e a apresentação que fazemos dos nossos filhos enquanto criança nos dá a responsabilidade de ensiná-las no caminho do Senhor e elas vão crer em Jesus muito cedo. Eu creio nisso, é isso que eu creio. André, vamos lá? Então, não peguei o bonde andando, mas já compreendi a ideia aí da história. A questão é a seguinte, como eu sempre gosto de falar, a gente tem que fazer algumas diferenças, falando de vertente teológica. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão do pecado, a gente está tratando de hamartiologia, a doutrina do pecado. Então, a gente tem que entender como foi que o pecado passou para a humanidade. Tem doutrina já, rapaz? Hamartiologia, tá doutrina do pecado. Negócio, né? Então, o que ocorre? A gente tem que entender o seguinte, como que o pecado passou para a humanidade. Aí vocês têm algumas linhas teológicas, eu vou falar pelo menos 3 rapidamente. A primeira é de Agostinho. Santo Agostinho falava, citando o Salmo 51,5, que iniquidade me concebeu minha mãe. Então, a ideia de Agostinho era que o pecado é originário do sexo, do ato sexual. E aí a Igreja Católica desenvolveu a ideia do sexo apenas para a procriação e não para o prazer, o que é antagônico à visão bíblica, porque em Gênesis 1,31, quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou, olha, e eis que era muito bom. E o texto no original hebraico está se traduzindo entre a ideia da genitália do homem e da mulher, ou seja, falando do sexo em si e não apenas do órgão, mas da sexualidade em si. Então, o sexo não é só para procriar, mas para o prazer. De outro modo, você tem uma outra corrente de Pelágio, o pelagianismo. E o Pelágio, ele já pregava que o pecado, ele passou também, mas não através da relação sexual, mas ele foi transmitido de alguma maneira. De outro modo, você tem a corrente federalista. Os federalistas, eles têm um exemplo que eu acho muito interessante. Por exemplo, Adão foi o primeiro homem, e Adão foi, de fato, o primeiro Adão, porque o segundo Adão é Jesus Cristo. Então, o exemplo dos federalistas dão é o seguinte, o professor chegou em sala de aula, e aí ele pega um aluno e fala, olha, aqui está o aluno, a nota que ele tirou, a nota de vocês. Nota do aluno Adão, 0. A humanidade tirou 0. Consequentemente, vem um segundo Adão. Então, ele faz a prova e ele tira 10. E nele nós tiramos 10, ou seja, em Jesus Cristo. Ou seja, vamos para a Bíblia. Romanos 5,12 fala assim, telespectador ali, e André. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Então, a verdade teológica, André, que a morte é a prova cabal de que todos nós somos pecadores. Dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, seja adulto ou criança, todos são pecadores. Crianças morrem. Isso, e vamos continuar, crianças morrem. E a outra verdade da Bíblia é Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Bom, eu concordo com o pastor no primeiro sentido e discordo em outro, explico por quê. Concordo no sentido, todos precisam de ouvir a palavra da salvação. Todos precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. Fazemos também convite às crianças para entregar a vida a Jesus, mas não podemos descobrir a Bíblia, uma verdade da Bíblia, em detrimento talvez de outro texto. A gente tem que pregar a Bíblia e aceitá-la como ela é. E a Bíblia mostra para mim o seguinte, João 17, por meio de Moisés veio a lei e os profetas, por meio de Cristo, graça e verdade. Uma criança com 6 anos, ela não tem ciência de pecado, ela não tem consciência do pecado, ainda que ela tenha a natureza pecaminosa, que o leva à estutícia, e é onde leva o pai e a mãe, Provérbios 22,6, ensina o menino no caminho, e essa expressão no é o pai estando no, e ensinando no, junto com ele, como você vê lá em Deuteronômio 6, verso 4 até o 7, o chamar dos judeus, ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Tu vai falar dele sentado, andando, levantando, uma pedagogia totalmente interessante. Agora, uma criança morreu. Eu não sou católico romano e não acredito no limbo, que o pastor Brás queria lembrar. É a doutrina do limbo, que agora o novo não, não é o Francisco não. O anterior já tinha dito que o limbo não era correto. Então, eu não creio numa igreja em que sua doutrina não está pautada na Bíblia. A nossa
Bíblia é a verdade e é o instrumento da verdade teológica. Então, para mim parar minha fala aqui, eu não falei nada ainda, então eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Não, e a turma e o pessoal, André, eu tenho recebido e-mail da Itália. Eu quero mandar um abraço aí para a pastora Vânia e o pastor Isaías. Falou do Ratzinger, daqui a pouco o Vaticano manda e-mail também para cá. Quase que ele fala. Então, só rapidamente aqui, para mim fechar a minha fala, então a ideia do limbo não é a ideia bíblica, nós sabemos disso. Agora, uma criança morreu, eu não creio que ela vá para o inferno, e falo por quê, pastor? E vou explicar por quê. Porque o Senhor Jesus, e o que ele fala, está na ordem do absoluto. Em Lucas capítulo 18, Jesus falou o seguinte: as crianças queriam ir até eles, e ele fala uma verdade ali eterna, porque tem verdade que ela é uma, vamos botar assim, tem verdade que não é uma verdade eterna. É uma verdade do texto, é uma verdade do contexto. Agora, a verdade eterna não tem como cancelar. Então, Jesus falou assim, ó, das tais é o reino de Deus. Então, das crianças pertence o reino. Então, ainda que nós anunciamos o Evangelho, eu não consigo crer pelo Evangelho de Jesus, pelo Novo Testamento, que uma criança, ao morrer, vai para o inferno e nem vai para o limbo. A graça de Jesus cobre aquela criança porque está na dispensação da inocência. A partir que ela toma conta... Porque, um exemplo, minha filha tem 7 anos. Qual o pecado dela? O pecado dela é o quê? O pecado dela é porque ela foi fechar a porta do carro. Desobedeceu o papai? Pega o pegou o Danone na geladeira que não era para pegar. Não tem uma consciência. Então, pecado é uma coisa muito séria. E outra coisa que eu quero dizer aqui antes de eu terminar minha fala. Pecado é insano. Tá? Isaías 1:3. O Isaías fala assim, ó, o boi conhece o dono, o seu dono. A ovelha, a quem fez a sua manjedoura, mas Israel não me entende e não me compreende. Pecado é insano. Uma criança não é insana. Muitos adultos são mais insanos do que uma criança, porque compreende, tem consciência e vive no erro, na insanidade do pecado. Entendeu? Eu acredito que o pecado é herdado, não é insano. Porque você herda, você não é insano, mas você herdou ele, o pecado original. Não, o pecado original é diferente. A discussão aqui é o pecado original. Não, pecado original... Os demais pecados que nós cometemos, que são o resultado do pecado original. Sim. O pecado original é a base. Mas eu já citei então todos pecaram. Agora, o texto que você citou é um texto muito importante. Dos tais é o reino dos céus, mas antes Jesus disse, deixai vir. Sim. Então, o vir está dizendo que tem que trazer para ele. Mas não quer dizer e não está dizendo, presta atenção, teologicamente, se a gente fizer uma exegese do texto, você vai ver... Não tem base. Você vai ver... Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Se nós fizermos uma exegese do texto, Jesus não classificou assim, do reino dos céus o reino dos céus é das crianças. Ele não disse isso. Ele disse que tem um fator para que seja delas. Ele disse, deixai vir a mim, porque se vier a mim... Porque elas estavam sendo impedidas. Sim. Elas têm uma herança no reino dos céus. Então, a gente precisa entender isso. Naquela época, ali, tinha o judaísmo. Quem servia ao judaísmo? Os adultos, não eram as crianças. E a maioria homens. Os homens tinham acesso. Pela cultura. Então, as crianças eram impedidas, as mulheres eram impedidas. Então, Jesus disse, olha, não, calma aí, não impeça, calma. Deixa elas vir a mim. Então, Jesus disse que precisa haver uma conexão das crianças com ele também. Essa é a base. Os pais são responsáveis por isso. Mas aí, olha só, por que a resposta dele? Das tais é o reino dos céus. Vindo a mim. Ou seja, qual o nome do pastor? vindo a mim. A gente precisa entender, pastor Braz, que a justificação... Deixa eu levantar uma pergunta que eu acho que pode responder isso. Até seria uma pergunta, eu sei até a resposta, mas seria uma pergunta de muitas pessoas em casa. No sentido de Jesus falar aqui na Bíblia, vinde a mim as crianças, isso tem uma conotação espiritual ou só uma conotação de sai da frente, deixa a criança passar? Porque a gente está às vezes pegando alguma coisa que ele falou André, ali está cheio de gente, abre aí para as crianças virem a mim, porque delas é o reino do céu. Esse vinde a mim, ele está passando essa mensagem, olha elas têm que me procurar e aceitar a mim como Salvador, ou foi uma questão corriqueira daquele momento? Posso fazer uma contra-pergunta? Entendeu? Everson. Pastor Everson, presta atenção no que eu vou dizer aqui rapidinho. Como eu gosto sempre de dizer que o debate... Criança dá trabalho até em debate, rapaz, Jesus. Não, o debate tem que ser didático. Isso, e a gente tem uma coisa, a gente tem que separar as coisas, porque quando o pastor falou, ele pegou uma parte da minha fala e
e acabou destronando todas as outras. Mas não, com maldade. Não é isso não, você está argumentando. Isso é natural, isso é debate. Mas deixa eu dar uma explicação aqui. E eu estou falando didaticamente. Porque o nosso compromisso é com a palavra. É com a palavra e com os nossos telespectadores. Então, deixa eu dar uma explicação aqui para o irmão. E respeito as opiniões, mas não consigo desfazer da graça de Cristo. Porque eu entendo... Deixa eu só continuar. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte. O pecado original é uma coisa. E eu já dei introdução aqui sobre pelagianismo, já dei sobre Agostinho, a escola federalista. Então, uma criança não tem o pecado original. Não falei isso. Eu falei o seguinte, toda criança nasce sobre a maldição do pecado. Toda criança, todo ser humano. Então ela precisa da graça de Jesus. Ela precisa da graça de Jesus. E por isso Jesus foi para a cruz. Não foi para a cruz tomar suco de laranja e nem tomar sorvete. Não estava brincando lá. Aquele negócio foi muito sério. E eu acredito que, biblicamente falando, que o sacrifício de Cristo cobre... Já estudou as dispensações? A dispensação da inocência. Então a criança está na dispensação da inocência. Agora, não estou dizendo que não tem que pregar para elas, senão não é pregar para minha filha. Agora... Vamos pro break, eu vou voltar numa pergunta. Mas a gente pode voltar, mas eu achei interessante. Mas eu acho isso aqui, olha, o que ele falou é o seguinte, o pastor acredita que a graça de Jesus encobre quem está sob a dispensação da inocência. E esse é um debate, talvez o pastor Everson ou o pastor Marcos... Não, eu acho que não. É diferente. Eu acho que a criança tem que aceitar Jesus. Então que a gente aceite. Se a gente determinar isso, a gente vai entender que existe um momento que ela herda o pecado. Agora, esses 6 anos... Quer dizer, se ela está numa dispensação onde o pecado não consegue afetar ela, existe um momento que ela herda o pecado. Então, se afetou, ela precisa de justificação. Então vamos fazer o seguinte. A justificação só pode ser em Cristo. E eu vou sem Cristo não existe graça, não existe justificação. Foi o único que não falou até agora. Ninguém deixa eu falar. Criançada, vamos pro rápido. Dia das Crianças é amanhã. Que debate melhor para falar sobre criança. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já. Ele é abrigo, seu amigo, Deus. Em meio às... Mal começou, já estamos no último bloco do Antenados na geral. Perguntas e respostas. Como é dia das crianças amanhã, a gente falou de criança, rapaz, o negócio aqui esquentou, a gente continua falando um pouco sobre isso. Eu quero ouvir o pastor Antônio só falar um pouquinho, o pastor Braz também, pelo seguinte, eu acho que vocês já entenderam, existem visões diferenciadas. Alguns pastores acham que até a idade da maturidade a criança está com o pecado e é pecadora, e o pastor... e o pastor já fala assim, ó, que pela graça de Jesus e a justificação, ele salva e ponto. Esse é o pensamento diferente. Eu acredito, né, que nesse texto, Jesus está dizendo, quando ele diz, das tais é o reino dos céus, ele está colocando isso já como... Ele já está dizendo, olha, por que vocês estão impedindo elas de chegar até a mim, já que das tais é o reino dos céus? Ele considera as crianças como inocentes, enfim. Ele é o Senhor, ele é o Mestre Supremo. Quer dizer, eu acredito que realmente uma criança, ela, embora herdou o pecado original, como todos, mas se ela morre nesse período da inocência, ela não vai para o inferno. Né? A graça de Jesus está sobre ela. Tá 2-2 o negócio. Eu acho aqui, até encerro o seguinte, dizendo o seguinte, eu acho até que essa crença de que se tem que realmente assim pregar como se a criança fosse ser condenada, é uma maneira que você tem de estimular, é igual essa questão de perder a salvação. Né? Entendeu? Assim, às vezes a pessoa coloca dessa maneira... Para quê? É para criar um estímulo, tá? Mas eu acho assim... Perde, hein? Aí eu vou pensar em cima do posicionamento do pastor Braz, eu vou pensar o seguinte, se eu tenho meu filho, ele tem 1 ano e 6 meses, e ele, quer dizer, a graça... Tem nome de profeta, Samuel. A graça alcançou ele, independente da sua decisão. Não, mas ele não tem como decidir ainda, né? O Samuel, né? Santos, independente da decisão, a graça alcançou ele. Ele está alcançado pela graça? Porque depois que ele chega na idade da maturidade, é necessário ele tomar a decisão. Porque ele tomou a consciência. Ele vai confirmar. Eu acho difícil delimitar isso. Agora, se a graça alcançou, a graça alcançou definitivamente. André, deixa eu fazer uma pergunta para que quem quiser me responda. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito fácil de responder. Eu peco porque eu sou um pecador? Ou eu sou um pecador porque peco? Beleza. É igual o Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Lembra disso lá atrás? Então a pergunta é, eu peco porque sou um pecador? Ou eu sou um pecador porque eu peco? Eu tive no meu concílio, em 2003, quando eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Certo. O que acontece? Foi essa pergunta que me fizeram. A questão é a seguinte, é o que eu estou te explicando na minha introdução. A didática do negócio
se dá o seguinte, não é apenas eu defender um posicionamento, mas eu partir de pressupostos para chegar lá. Por isso que eu vim desenvolvendo o tema a partir da hamartiologia primeiro, que é a doutrina do pecado. Aí eu citei correntes teológicas, Agostinho, Qual nós estamos falando isso, aqui? e tal. Então, resumindo, somos pecadores, aí respondendo ao pastor, já citei o texto, vou citar de novo. Romanos 5,12. Por um só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Então, não existe ninguém santo no sentido que tenta se jogar na religião ou em qualquer outro credo aí. Na verdade, você se torna santo em Cristo quando você recebe Jesus como Senhor. Agora, por exemplo, ele tem um filho com 1 ano e 6 meses, Everson. Como que eu... Olha só o que eu vou dizer para vocês aqui. Vou dizer que o Everson... O Samuel. O nome do filho dele é Samuel. Samuel, melhor dizendo. O Samuel, com 1 ano e 6 meses, tá? Que está sim, sob a herança do pecado e por isso morre, pode morrer, por isso pode ficar doente, porque o pecado, o homem não foi criado para morrer, nem para sofrer. Perfeito. Ele foi criado para viver eternamente. Por isso a gente tem dificuldade de aceitar a morte. Tá? Tanto é que agora, recentemente, de sábado para domingo, uma jovem de 19 anos foi atropelada, fatalmente morreu. A avó é minha ovelha e foi uma questão sinistra, uma coisa assim. Aí todo mundo agradecendo a Deus porque ela já tinha voltado para o Senhor. Então vamos supor que fosse uma criança, pronto, é o debate. Se fosse Deus que me perdoe, fosse uma criança de 2 anos ou 1 ano e 6 meses, ela não tomou ciência do Evangelho, porque ela não tem capacidade. Aí eu vou para um texto que para mim eu acho que define essa situação. Isaías 35:8 diz o texto seguinte, que ali haverá um bom caminho, o caminho santo, o imundo não passará por ele, e nem os loucos errarão o caminho. Ou seja, o que seria o louco aí? Vários níveis de loucura. Se a gente for estudar psicopatologia, a gente vai ver que tem um monte de gente doida dentro da igreja, mas que vai para o céu, porque ouviu a mensagem do Evangelho e recebeu o senhorio de Cristo. Então, a minha posição aqui, e eu não abro mão dela, é a seguinte, aqui, em outro debate, em outro lugar, que uma criança, a graça de Jesus, na dispensação da inocência, aí eu concordo, pastor Isaías, não há como delimitar, não há como definir idade física. Eu não sou Deus, eu não sou Deus. Sabe por quê, pastor Isaías? Pastor Antônio, a Bíblia fala assim, ó, da criança vem o perfeito louvor. E deu procura de verdadeiros adoradores. Então, a criança, meu. Ela é um exemplo para nós, só isso. É um exemplo para nós. Agora, ela não deixa de estar na mesma condição de todos os homens. É só isso que eu tô Não, aqui é uma pergunta também, só para terminar. Eu não vou fazer isso aí. pergunta, só uma reflexão. Porque nós também imaginamos que, em algum momento, nós temos que fazer uma decisão, por Cristo ou pelo pecado, para podermos ser julgados por isso. Será que uma criança de 1 ano, 6 meses, 2 meses... vai ter uma oportunidade, não sei, de alguma maneira misteriosa, de optar por Jesus, e se ela optaria não? Por isso que me levanta. Como é que pode julgar alguém que não teve opção Pastor pelas Antônio, coisas? ela vai Então, na sua crença, assim. Se ela morrer nesse período, sem ter decidido, ela vai para o inferno. Ela vai eu não decidir. disse isso em momento nenhum. O que eu disse a vocês é o seguinte, o que eu disse e volto a dizer, é que nem de um adulto eu posso dizer se ele é salvo ou se ele não é, se ele creu ou se ele não creu. Ele sabe, isso não existe um termômetro, né, de saber se alguém é salvo, um salvômetro, não existe isso, né? Então, na verdade, a criança, ela vai ter consciência daquilo que ela aprendeu, da forma como ela foi ensinada, e no momento certo ela vai tomar uma decisão por Jesus. Agora, eu não posso delimitar 6 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Perfeito. Não tenho esse A minha direito. pergunta é, Eu não delimito se ela não foi chegou ou não. ao tempo de fazer essa decisão, é nisso que eu estou falando. É nisso que eu estou falando. Isso é tão E se ela perigoso. chegou Eu não a- digo se sim Eu ou só não. queria dar uma palavra Não, para ele, André. não, o que eu estou falando é Até exatamente porque isso. a criança morrer, eu já André, disse, eu não queria é o dar uma natural. palavra aqui. Não é Olha o como a gente natural. tem- André, É rapidinho. uma exceção. Tem 5 André, minutos. a gente tem que tomar... Tá acabando já o negócio? Não, É eu o tenho outra break, é o pergunta. debate já? Eu tenho outra Então, André, pergunta 2 sobre como segundos, criança é feita. 2 segundos. Acabou. Eu não vou nem citar a rádio nem o nome do pastor para não ficar chato. Numa rádio evangélica do Rio de Janeiro, tinha um imbecil, que só pode ser imbecil. Não tem nem como dizer outra palavra. Sabe o que o cara tá falando, pastor Isaías? Antônio. Sabe o que o cara tá falando, pastor Antônio? Eu tenho cara de pastor aí. Hein, pastor Antônio? Sabe o que ela estava falando? O cidadão estava falando assim mesmo. Tragam as crianças aqui na igreja, isso numa rádio, aqui no Rio de Janeiro, cobertura do Rio. E eu estava ouvindo e falei com o dono da rádio hoje. O que acontece? Trago as crianças porque elas estão endemoniadas. Criança, vai ouvindo o que eu vou falar. Eu não quero criar debate, não. Fique endemoniada. Traga aqui agora, que eu vou ungir elas, o demônio vai sair. Bom, até ali eu estava ouvindo. Daqui a pouco ele falou assim, ó. Eu tenho até vergonha de falar o que eu vou falar aqui. O cidadão falou assim mesmo. E essa criança que está com síndrome de Down, você, mamãe e papai, isso é... Pô, eu tenho até vergonha de falar Não, que isso é tem que demônio. questionar. Cara, Isso é eu falei, absurdo. eu desliguei o rádio e falei, isso é um imbecil, isso é um maluco. Isso é absurdo. Porque pra gente fazer uma afirmativa da Bíblia, sabe?
da verdade do Evangelho, porque não é a minha verdade, nem a verdade do pastor Antônio, a verdade do Braz ou a verdade do Everson. E não é a verdade nem do nosso André aqui. Na verdade, tem que ser a verdade do Evangelho. A gente pode até discutir posições aqui. Isso aí é salutar, é um debate. Né? A gente está aqui há alguns anos já nessa brincadeira. Mas o que eu estou falando é que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque um cara doido desse fala... Esse cara tinha que ser processado mesmo. Eu também acho. Deixa eu passar para outra pergunta. Não é tão light, não. A gente está falando de criança, falando da questão sexual. Como crianças às vezes são feitas. Tem 2 minutos, 3 minutos para terminar, se a gente pudesse ser bem breve. Uma pessoa está perguntando, é errado um casal cristão ir ao motel? Por ser um leito maculado, pode ter influência espiritual sobre o ato daquele casal ali dentro? O que vocês acham? Sobre o ambiente, um casal no motel ali mesmo. Vou te contar uma experiência própria. Eu estava vindo de João Pessoa e cheguei no Rio de Janeiro um determinado horário e eu falei com a minha esposa, vamos ficar no hotel. Então, procurei um hotel, estava lá hotel. Eu falei, isso é hotel mesmo? É um hotel. Mas falava pelo portãozinho? Não, então nós nos hospedamos ali e de repente nós estávamos lá querendo descansar para prosseguir a viagem e a gente começou a ouvir algumas coisas. Minha esposa ficou angustiada com aquilo. Ela falou, eu não quero nem mais ficar nesse lugar, eu quero ir embora. E nós tivemos que sair daquele lugar, eu tinha pago e tudo. E eu fui embora, falei, bom, vocês disseram que isso aqui era um hotel, isso aqui não é um hotel. Então, assim, eu tenho uma certa complicação com essas questões. A questão do leito imaculado, ok, eu concordo também. E eu também tenho a deficiência de você estar num ambiente que ele está promovendo a promiscuidade, uma série de coisas que você está ali... não acredito que o ambiente em si tenha um problema, mas você presenciar coisas que eu acho que são indevidas para um cristão. Então, deixa eu acho que você tem que se preservar. Quando a pergunta vem desse jeito aqui, imagina a pessoa assim, ó, é errado ir para um motel? Não é para dormir ou descansar, é ir para o ato sexual. Vamos fazer sexo? Não vamos fazer em casa, vamos fazer no motel. Pronto, o que vocês acham sobre isso? Agora, pastor André, é assim, se chegou ali 2 ovelhas e disseram, pastor, eu moro dentro da casa dos meus pais, aquele tumulto, aquela situação toda, eu levei a minha esposa para o motel. Eu não vou discipliná-lo, tá? Por causa disso, eu acho até, sinceramente, tem muita situação que às vezes a gente julga, acontecem umas coisas no evangelho que é assim, a guitarra era do diabo, né? O teatro era do diabo, o funk era do diabo, aí daqui a pouco, né? Parece que gravar pela Sony era complicado, todo mundo via, Sony não, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa eu só... Enfim, deixa eu só concluir. Então, o que acontece? As pessoas viam dessa maneira, aí daqui a pouco passa um tempo, vamos dizer que, porque lá nos Estados Unidos, quando se fala motel, não é. Aqui que foi, parece que alguém falou assim, ó. Não, aqui foi feito para ato sexual. No Brasil é assim. Não, e não só, mas assim, parece que para fora do casamento. Parece que aqui se tornou um local promíscuo. Deixa eu só dar uma fala, mas, então. Tem quem faça diferença entre hotel e motel. Tá. Né? Que o hotel é o local para como o pastor teve a tentativa de descansar com a sua esposa e nada impedia também dele ter uma noite com ela, esse é o problema dele e ninguém tem nada a ver com isso. Se ele aproveitar essa oportunidade... Agora, tem gente que faz a diferença entre hotel e motel. Eu penso o seguinte, né? Na questão íntima do casal, se ele buscar orientação com o seu pastor, cabe o seu pastor orientar. Tem muitos jovens que casam e vão ter a lua de mel num hotel e ninguém fala nada. Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas e não ser determinista aqui sobre vida alheia, mas se orientar na palavra. Tá certo. Feliz dia... Eu passo esse assunto porque não deu tempo de eu falar. Feliz Dia das Crianças para todos vocês. Assistam Baba é Bíblia, 3 palavrinhas e tudo que edifique a família, a vida do seu filho. Passe para ele assistir isso, tá bom, pastores? Obrigado pelo debate de hoje. Foi duro, foi sensível, mas foi muito bom. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.